A mensagem de texto não era para mim. É assim que sempre começa, não é? Um deslize digital que desfaz a ilusão perfeita que chamamos de casamento. Mal posso esperar para celebrar a tua promoção esta noite. No mesmo lugar, às 20 horas. Vou garantir que ela pense que estou a trabalhar até tarde outra vez. Fiquei a olhar para o telemóvel do meu marido durante o que pareceram horas, embora provavelmente tenham sido apenas segundos. Ele tinha o deixado no balcão da cozinha enquanto tomava banho, descuidado de uma forma que só vem com conforto, com a certeza absoluta de que o teu cônjuge confia completamente em ti. E eu confiava. Há 12 anos que confiava. A mensagem era de alguém guardado como o Alan da contabilidade, mas, a menos que o Alan tivesse começado recentemente a usar Chanel número 5, duvidava que fosse realmente um homem. O perfume permanecia na camisa do meu marido. Às vezes, convencia-me de que vinha da loja por onde ele passava no caminho para casa. Coloquei o telemóvel exatamente onde o encontrei e movi-me mecanicamente até a janela da sala de estar. Lá fora, a primavera acontecia sem a minha permissão. A nossa cerejeira estava a florir, aquela que plantamos quando compramos a casa, prometendo envelhecer juntos debaixo dos seus ramos. Tenho aquela grande reunião com o cliente esta noite, gritou ele lá de cima. Não me esperes. Observei o seu reflexo no espelho enquanto apertava a gravata, a borgonha que lhe ofereci no nosso aniversário. Ele sorria para si próprio, um sorriso privado que agora percebia que não era para mim. A conta Henderson? Perguntei com a voz mais firme do que esperava. Sim, respondeu ele sem hesitação. O Thomas precisa de apoio para a apresentação. Pode demorar. A mentira saiu da sua boca com uma facilidade ensaiada, sem tropeços, sem sinais. Quantas vezes já tinha ouvido variações desta mesma desculpa? Quantos jantares comidos sozinha? Quantas noites adormecida com o brilho do telemóvel, à espera de uma mensagem a dizer que estava a caminho de casa? Beijei-o de despedida naquela manhã com um sorriso que espelhava o seu, falso, ensaiado, escondendo segredos atrás de dentes. Só um de nós sabia que ambos estávamos a mentir. Quando ele saiu, liguei para o trabalho a dizer que estava doente. Nunca ligo a dizer que estou doente. Constituí a minha carreira com base na fiabilidade, em ser a pessoa em quem todos podiam confiar, incluindo ele, especialmente ele. O restaurante onde iam encontrar-se não era difícil de encontrar. Mesmo lugar significava hábitos, padrões, as coisas que as pessoas em casos amorosos desenvolvem quando pensam que estão a ser cuidadosas, mas estão a ser previsíveis. Mas eu não fui lá imediatamente. Não. Primeiro, fiz uma chamada diferente, para o Richard Blackwood, o CEO da empresa onde tanto meu marido como o tal Alan da contabilidade trabalhavam. Eu e o Richard conhecemos-nos em várias funções da empresa, e ele sempre ficou impressionado com a minha formação em direito empresarial, uma carreira que reduzi quando a carreira do meu marido precisou de mais atenção. Richard, é a Clary. Sim, faz algum tempo. Ouve, tenho algo bastante delicado para discutir contigo. Diz respeito a uma das tuas promoções recentes. 3 horas depois, tinha tudo o que precisava. Confirmação de que uma mulher chamada Natalie Parker tinha acabado de ser promovida gerente sênior de projetos, uma posição que aparentemente conseguiu após apresentar o trabalho do meu marido como sendo dela. E o genuíno choque do Richard quando lhe mostrei as provas que reuni durante a tarde. Não tinha planeado vestir-me bem, mas algo cá dentro exigia armadura para a batalha que se avizinhava. Escolhi vermelho, uma cor de poder, o vestido que estava a guardar para o nosso aniversário no próximo mês. Engraçado como os planos mudam. Enquanto aplicava o batom, pensei na última década da minha vida. Os tratamentos de fertilidade que falharam. As oportunidades de carreira que recusei para apoiar o crescimento dele. A solidão que se tornou tão normal que deixei de anotar. Sabes qual é a pior parte? Perguntei ao meu reflexo. Ainda o amo. E isso deixa-me furiosa. Às 20h17 em ponto, entrei no Lupus, um restaurante italiano requintado no centro da cidade. O Richard estava ao meu lado, com o rosto carregado de desilusão profissional. O meu marido não me viu de imediato. Estava demasiado ocupado a estender a mão pela mesa, a segurar as mãos de uma mulher cujo cabelo loiro caía em ondas perfeitas à volta de um rosto que eu já tinha visto em fotografias da empresa, Natalie Parker. A mulher que usava a promoção que devia ter sido dele, se ele não lhe tivesse dado as suas ideias, o seu trabalho, provavelmente entre tudo o resto que devia ser meu. Eles riam, bolhas de champanhe captando a luz suave, a aliança de casamento dele guardada em segurança no bolso. Imaginei. Não é o teu marido, Clary,
Perguntou Richard alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. O tempo parou, enquanto a cabeça do meu marido se virava de repente, os olhos encontrando os meus com a expressão mais pura de terror que já vi. Sim, respondi claramente, a minha voz ecoando pela seção subitamente silenciosa do restaurante. E acredito que estão de parabéns pela notável promoção da Sra. Parker. O silêncio que se seguiu pareceu vidro, frágil, perigoso e prestes a estilhaçar. O rosto do meu marido percorreu emoções tão rapidamente que quase senti pena dele. Choque, medo, raiva e finalmente a tentativa desesperada de recuperar o controlo. Clare, disse ele levantando-se, isto é relacionado com o trabalho. A Nathalie acabou de ser promovida e, como mentora. Para! Uma palavra, calma mas firme. Basta, Thomas. A Nathalie olhava para o Richard Blackwood com horror crescente, o copo de champanhe parado a meio caminho dos lábios. O CEO não devia estar ali. Isso não fazia parte do guião dela. Sr. Blackwood, balbuciou, que surpresa. De facto, respondeu Richard friamente, embora não tão surpreendente como descobrir que a proposta que lhe valeu esta promoção parece ter sido amplamente desenvolvida por outra pessoa. O meu marido deu um passo na minha direção, baixando a voz. Clare, vamos discutir isto em casa. Estás a fazer uma cena. Uma cena, rime, mas sem humor. É isso para ti? Uma cena? Não um momento em que a tua mulher descobre que lhe tens mentido na cara? Há quanto tempo, Thomas? Há quanto tempo isto dura? O seu silêncio foi a minha resposta. Sabes o que é verdadeiramente notável, continuei, a minha voz mais firme do que o meu coração. No mês passado, quando te disse que estava a pensar voltar a trabalhar a tempo inteiro, convenceste-me a esperar. O momento não é o certo, disseste. A minha carreira está num ponto crítico, disseste. Será que era porque precisavas de mim em casa em segurança enquanto construías a carreira da Nathalie, em vez da tua ou da minha? Os comensais próximos fingiam não ouvir, mas o restaurante tornara-se desconfortavelmente silencioso. Um empregado pairava incerto por perto, sem saber se devia intervir. Não foi assim, sibilou Thomas. Estás a deturpar tudo. Estou? Então explica por que é que a proposta inovadora da Nathalie contém passagens idênticas aos rascunhos com que te ajudei à nossa mesa da cozinha. Explica por que é que tiveste reuniões tardias exatamente nas mesmas noites em que ela publica fotos deste restaurante no Instagram. Ah, sim. Ah, sim. Encontrei-as esta tarde. Explica por que é que me disseste que a reunião da conta Henderson era hoje, quando Richard aqui presente confirma que não há nenhuma reunião marcada. Com cada pergunta, o Thomas parecia encolher, a confiança habitual a desmoronar-se. A Nathalie finalmente encontrou a voz. O Thomas disse-me que vocês os dois tinham um entendimento. Disse que o vosso casamento era só de aparência. Virei-me para ela lentamente. Foi. Que conveniente para os dois. E ele também te disse que na semana passada foi o nosso 12º aniversário? Que andamos a tentar ter um bebê há 3 anos. Que reduziu meu horário de trabalho para que ele pudesse seguir as suas ambições. O rosto perfeitamente maquilhado dela empalideceu por um momento. Quase senti pena, até me lembrar das mensagens que encontrei. Aquelas em que ela zombava da minha devoção patética a um homem que mal se interessava. Honestamente, talvez te respeitasse mais se tivesses conquistado essa promoção de forma justa, disse-lhe. Mas assumir o crédito pelo trabalho dele enquanto também levas o meu marido, isso é apenas eficiência, suponho. O Richard pigarreou. Senhora Parker, creio que precisamos de rever as circunstâncias da sua promoção. Segunda-feira de manhã, no meu escritório, às 9 horas. O gerente do restaurante apareceu, oferecendo-nos uma sala privada para continuarmos a nossa conversa. Enquanto atravessávamos a zona de refeições, senti olhares nas minhas costas, ouvi os murmúrios. Numa pequena comunidade corporativa como a nossa, isto estaria por todo lado até de manhã. Na sala privada, o Thomas tentou novamente. Clare, estás a exagerar. Foi só um jantar. Só um jantar, repeti friamente. Como foi só umas bebidas no mês passado? Só uma conferência em Chicago em fevereiro? Só um fim de semana de team building em janeiro, quando encontrei areia na tua mala, mesmo sendo um resort nas montanhas? Cada exemplo caía como um estalo. Ele não sabia que eu suspeitava, não sabia que eu andava a recolher essas incoerências como pedras no bolso, tornando-se cada vez mais pesadas com o passar dos meses. Sabes o que mais dói? Continuei, a minha voz finalmente a quebrar.
Não é o caso. Nem sequer as mentiras. É o facto de me teres feito duvidar de mim própria. Todas aquelas vezes em que senti que algo estava errado, e tu me convenceste de que eu estava a ser paranoica, insegura, carente. Fizeste-me pedir desculpa por não confiar o suficiente em ti. A Nathalie chorava agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de medo pela sua carreira, pela sua reputação. O Richard estava à porta, a sua presença um lembrete de que as ações têm consequências profissionais, assim como pessoais. Lembras-te do último Natal? Perguntei ao Thomas em voz baixa. Quando perguntei por que tinhas retirado tanto dinheiro das nossas poupanças, e tu me convenceste de que eu tinha concordado com aquele investimento, que supostamente me tinha esquecido. Esse dinheiro foi para o pagamento inicial do apartamento dela, não foi? O seu silêncio foi outra confissão. Os nossos tratamentos de fertilidade, sussurrei. A dor desta traição, a mais recente. 3 rondas de FIV enquanto dormias com ela. Alguma dessas coisas foi real para ti? Alguma vez quiseste realmente construir uma família comigo? Ou eu era apenas uma história de capa conveniente para a tua vida verdadeira? Eu queria ter filhos contigo, disse ele, a primeira coisa honesta que disse durante toda a noite. Eu só. Tu só o quê? Não conseguiste resistir? Não te conseguiste controlar? Não conseguiste honrar as promessas mais básicas que fizemos um ao outro? Dei tudo a este casamento. Modelei a minha vida em função das necessidades dele, da carreira dele, dos sonhos dele, e durante todo esse tempo ele estava a construir uma vida paralela com outra pessoa. Dei-te tudo, disse eu, as palavras a prenderem-se na garganta. E trataste isso como se não fosse nada. O que o Thomas nunca compreendeu sobre mim é que, por trás do meu exterior prestativo e compreensivo, vivia uma mulher que já tinha sido a principal estratega de contencioso na minha firma. Eu não ficava emocional. Ficava metódica. Enquanto ele acreditava que eu estava em casa a curar o meu desgosto, nas 2 semanas seguintes estava, na verdade, a executar um plano cuidadosamente elaborado. O confronto no restaurante foi apenas o primeiro movimento, dramático, sim, mas necessário para os destabilizar. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou a minha antiga sócia de advocacia, a Jenna, enquanto revíamos documentos no escritório dela. Há formas mais simples de te divorciares dele. Dei um gole no meu café, a mão perfeitamente firme. Não se trata de simplicidade. Trata-se de verdade. A verdade era que eu já suspeitava de algo errado há mais de 1 ano. Chama-se intuição ou autopreservação, mas comecei a documentar incoerências há meses. Extratos de cartão de crédito que não batiam certo com as histórias dele. Quilometragem do carro que não podia ser explicada pelos supostos trajetos. E-mails de trabalho que vi de relance e que contradiziam os projetos que ele dizia estar a fazer. O que não contei ao Thomas no restaurante foi que já tinha reunido com nosso consultor financeiro 3 dias antes do incidente da mensagem. Algo nos nossos documentos fiscais parecia estranho, e eu tinha razão. O Thomas tinha estado a desviar fundos da empresa para uma conta separada. Não quaisquer fundos, especificamente, o orçamento atribuído ao projeto que deu a Nathalie a promoção. A empresa vai querer lidar com isto discretamente, observou a Jenna. Casos de fraude corporativa são pesadelos para as relações públicas. O Richard compreende isso, respondi. Foi por isso que concordou com os meus termos. Esses termos foram cuidadosamente construídos, uma investigação completa sobre as irregularidades financeiras, com a promessa de que, se a empresa tratasse o assunto de forma ética, eu não levaria o que sabia aos concorrentes nem à imprensa. Entretanto, eu estava a construir outro caso inteiramente. No dia seguinte ao confronto no restaurante, enquanto Thomas dormia num hotel, por exigência minha, fui ao médico para um painel completo de DST. Não porque suspeitasse de algo. Eu precisava de saber. Está tudo limpo, disse o médico com um sorriso simpático. Mas Clary, os seus níveis hormonais. Tem tomado medicação de fertilidade recentemente? Não tinha. Não há 3 meses, desde a nossa última tentativa falhada de FIV. Uma chamada rápida à nossa clínica de fertilidade confirmou o que eu começava a suspeitar. O Thomas tinha pedido que enviassem as renovações das prescrições dele para um endereço diferente. Ele tinha andado a sabotar os nossos tratamentos de fertilidade, provavelmente para evitar complicações de gravidez com a sua vida dupla. Cada nova descoberta devia ter me devastado. Mas, em vez disso, senti uma estranha clareza. Cada traição era mais uma prova. Mais uma ferramenta que podia usar.
Estás a lidar com isto de forma notável, observou a minha irmã. Quando finalmente confiei nela. Não estou a lidar com isso, de todo, respondi. Estou apenas a preparar-me. A parte mais difícil foi manter a normalidade quando Thomas começou a sua campanha para salvar o nosso casamento. As flores. Os pedidos de desculpa em lágrimas. As promessas de terapia e mudança. Ele acabou completamente e permanentemente com a Nathalie. As palavras foram dele, e parecia genuinamente desesperado para reparar o que tinha quebrado. Deixei-o acreditar que estava a resultar. Aceitei os pedidos de desculpa com uma relutância medida. Aceitei participar em sessões de terapia, onde falei cuidadosamente sobre confiança e cura. Tudo isso enquanto me encontrava com advogados, consultores financeiros e o Richard Blackwood pelo meio. Ele pensa que estamos a reconciliar-nos, disse eu ao Richard durante uma das nossas reuniões. E estão? Perguntou ele, estudando-me com preocupação. Sorri ligeiramente. Estou a reconciliar-me comigo mesma. Com o eu que deixei de lado para me tornar naquilo que o Thomas precisava. O Richard tornará-se um aliado inesperado. Depois de descobrir como Thomas e a Nathalie tinham manipulado projetos e fundos da empresa, ele estava determinado a lidar com a situação de forma apropriada. Mas também parecia respeitar genuinamente a forma como eu estava a lidar com a minha crise pessoal. A auditoria interna estará concluída até sexta-feira, informou-me. A prova é substancial. Em casa, mantive a atuação perfeita de esposa magoada a considerar o perdão. Voltei a cozinhar as refeições favoritas do Thomas. Ouvi as explicações e racionalizações dele. Até o deixei voltar ao nosso quarto, embora inventasse desculpas para evitar intimidade. Acho que estamos a fazer progressos reais, disse-me ele esperançoso uma noite, 3 semanas depois do confronto no restaurante. Acho que sim, também, respondi. E, de certa forma, não era mentira. Estava a fazer progressos tremendos, apenas não em direção ao objetivo que ele imaginava. A descoberta mais impressionante veio de uma fonte improvável, a assistente da Nathalie, a Jade. Ela contactou-me através do LinkedIn com uma mensagem simples. Tenho informações que talvez queira sobre o seu marido e a Nathalie. Durante um café, num local bem longe do escritório deles, a Jade revelou que a Nathalie andava a gravar conversas com o Thomas. Seguro, chamou-lhe, caso as coisas corressem mal. Essas gravações incluíam discussões sobre como tinham usado os meus contributos no trabalho do Thomas para desenvolver a proposta que lhe valeu a promoção. Discussões sobre os planos futuros deles. E, mais incriminatório, estratégias para continuar a enganar-me. Por que estás a contar-me isto? Perguntei a Jade. A expressão dela endureceu. Porque ela fez o mesmo com o último homem casado com quem esteve. E porque ela assume o crédito pelo trabalho de toda a gente, incluindo o meu. Não julguei as motivações da Jade. Em batalhas estratégicas, não se questiona por que aparecem aliados. Aproveita-se simplesmente a vantagem que eles trazem. E eu estava prestes a usar todas as vantagens que tinha acumulado. A reunião do conselho estava agendada para segunda-feira de manhã. O Thomas não fazia ideia de que seria o tópico principal da discussão, ou que eu tinha sido convidada a participar. Enquanto preparava roupa para a reunião, um fato cinza carvão que não usava desde que deixei a firma, não senti raiva ou tristeza, mas uma estranha sensação de despertar. A mulher que tinha apagado sua própria luz para ajudar o Thomas a brilhar tinha desaparecido. No seu lugar, estava alguém que eu quase me tinha esquecido que existia. A estratega. A defensora. A mulher que nunca recuava perante uma luta. Espero que estejas pronto, sussurrei ao meu reflexo. Porque amanhã, a verdade vai ser revelada. A sala de conferências da Parker and Reed Consulting ficou em silêncio quando entrei com o Richard Blackwood ao meu lado. Os membros do conselho, 7 homens e 2 mulheres em trajes de negócios impecáveis, trocaram olhares de confusão. Isto não estava na agenda deles. O Thomas já estava sentado, a rever materiais da apresentação. Quando me viu, a cor desapareceu do rosto. Clary, o que estás a fazer aqui? Antes que pudesse responder, as portas duplas abriram-se novamente e a Nathalie Parker entrou, parando abruptamente ao ver-me. Por favor, todos sentem-se, disse o Richard, a sua voz autoritária a cortar a tensão. Temos um assunto sério a tratar antes da agenda regular. À medida que todos se acomodavam, permaneci de pé, colocando uma pen USB na mesa. Muitos de vocês conhecem-me como esposa do Thomas Reed, comecei, a voz firme apesar do coração acelerado.
O que talvez não saibam é que fui conselheira sênior de contencioso na Morton Beck, especializada em casos de fraude empresarial. Cliquei no comando para iniciar a apresentação que tinha preparado. O primeiro slide mostrava registros financeiros, fundos da empresa redirecionados para contas paralelas, relatórios de despesas com discrepâncias, orçamentos de projetos com alocações inexplicadas. Nos últimos 18 meses, 2 funcionários desta empresa envolveram-se em irregularidades financeiras, uso indevido de recursos da empresa e fraude. Continuei. Desviaram aproximadamente $237 mil de fundos da empresa para uso pessoal, enquanto manipulavam simultaneamente os resultados de projetos para benefício próprio. O Thomas meio que se levantou da cadeira. Isto é absurdo. Richard, por que está a minha esposa a fazer estas acusações numa reunião do conselho? A expressão do Richard manteve-se impassível, porque a auditoria confirmou tudo o que ela nos trouxe. Thomas, por favor, continua. Clare. Os slides seguintes detalhavam como Thomas e a Natalie tinham assumido crédito por trabalhos feitos por outros membros da equipa, incluindo projetos que eu, sem saber, tinha ajudado a desenvolver em sessões de trabalho noturnas à nossa mesa de jantar. E-mails. Rascunhos de apresentações com alterações rastreadas. Testemunhos de colegas da equipa. Tudo construía um caso irrefutável. Adicionalmente, disse eu, clicando para o slide seguinte, a Sra. Parker tem gravado conversas sem consentimento, inclusive neste edifício, o que viola a política da empresa e, em alguns casos, a lei estadual. Reproduzi um pequeno excerto de áudio, onde se ouvia claramente o Thomas e a Natalie a discutir como assumir o crédito por trabalho feito pela colega de equipa dela, a Jade. A Natalie levantou-se de repente. Essas gravações são propriedade privada. Não tinhas esse direito. Na verdade, interrompeu Richard, foram feitas em dispositivos da empresa e armazenadas em servidores da empresa. São propriedade da empresa. E quando surgiram alegações de má conduta, tivemos todo o direito de as rever. Os membros do conselho trocavam olhares chocados. Uma deles, uma senhora mais velha chamada Ellen, olhava para mim com algo como respeito nos olhos. A documentação completa foi fornecida a cada um de vocês, continuei, acenando para as pen USB que tinha colocado à frente de cada membro do conselho, incluindo o relatório completo da auditoria e os testemunhos das testemunhas. Mas isto não se trata apenas de má conduta empresarial. Virei-me diretamente para encarar o Thomas pela primeira vez. O meu marido e a Sra. Parker mantêm uma relação há quase 2 anos. Durante esse tempo, usaram recursos da empresa para facilitar o caso, incluindo relatórios de despesas falsificados para estadias em hotéis, manipulação de horários de trabalho e falsas declarações sobre o paradeiro deles, tanto para a empresa como para mim. O rosto do Thomas passou do choque à fúria. Isto é um assunto pessoal que não tem lugar num ambiente profissional. Tornou-se um assunto empresarial, contrapôs o Richard. Quando usaste fundos da empresa para sustentar a tua relação extraconjugal, incluindo, ele consultou as notas. $42 mil como entrada para o apartamento da Sra. Parker. Um dos membros do conselho tirou os óculos, incrédulo. Isto é verdade, Thomas. O silêncio do meu marido foi condenatório. Há mais, disse eu em voz baixa. Os tratamentos de fertilidade que o Thomas e eu, supostamente, estávamos a fazer juntos, ele sabotava deliberadamente. Mandava as prescrições para outro endereço. Faltava a consultas importantes. Tudo enquanto fingia querer formar uma família comigo. Essa revelação não era estritamente relevante para o caso empresarial, mas eu precisava que ficasse registrada. Precisava que todos entendessem a profundidade da traição. À luz destes factos, disse o Richard, assumindo a palavra, estou a recomendar a demissão imediata de Thomas Reed e Natalie Parker desta empresa, recuperação total dos fundos desviados e encaminhamento das irregularidades financeiras para as autoridades competentes. A votação foi unânime. Quando chamaram a segurança para escoltar o Thomas e a Natalie para fora do edifício, o meu marido fez uma última tentativa desesperada. Clare, disse ele, com a voz a quebrar. Tudo o que fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Tens de acreditar em mim. Olhei para ele. Olhei mesmo para ele. Talvez pela primeira vez em anos. O homem que eu tinha amado, apoiado e em quem tinha acreditado. O homem que traiu todas as promessas que fizemos. A coisa mais valiosa que alguma vez te dei, respondi calmamente.
Não foi o apoio na carreira, nem as oportunidades sacrificadas, nem sequer o amor. Foi o benefício da dúvida. E isso, nunca mais vais ter de mim. Enquanto eram levados, a Ellen, do conselho, aproximou-se de mim. Foi bastante impressionante, disse ela. O Richard disse-me que deixaste uma carreira jurídica promissora. Deixei, confirmei. Ela deu-me o seu cartão. Quando estiveres pronta, acho que devíamos falar sobre o teu futuro. A minha firma podia usar alguém com a tua atenção ao detalhe e pensamento estratégico. À medida que a sala se esvaziava, o Richard ficou para trás. Valeu a pena? Perguntou com suavidade. Trazer tudo à luz desta forma? Pensei cuidadosamente na pergunta. Os segredos prosperam na escuridão, disse finalmente. Já tive o suficiente disso. Seja o que for que venha a seguir, pelo menos será a luz. Ao sair do edifício, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Thomas. Arruinaste tudo. Espero que estejas satisfeita. Não respondi. Já não havia nada a dizer ao homem que em tempos foi o centro do meu universo. Em vez disso, enviei uma mensagem à minha irmã. Está feito. Estou a caminho de casa. Casa. Não a casa que partilhei com o Thomas. Já tinha levado os meus pertences essenciais para a casa de hóspedes da minha irmã. Casa para mim mesma. Para a mulher que quase me tinha esquecido de como ser. 6 meses podem mudar tudo. Ou nada. No meu caso, mudaram completamente as circunstâncias externas da minha vida, enquanto revelavam simplesmente o que sempre esteve dentro de mim. O divórcio foi finalizado com uma rapidez surpreendente. O Thomas não contestou, não depois das provas que compilei. A casa foi vendida em poucas semanas, no mercado aquecido, e o lucro, menos o que ele devia pelos fundos da empresa mal utilizados, foi dividido segundo o acordo. Não lhe tirei tudo o que tinha, embora minha advogada insistisse que podia. Alguns disseram que isso era fraqueza da minha parte. Eu vi de forma diferente. Não queria nada que nos mantivesse ligados. Nenhuma razão para contato futuro ou conflito. Cortes limpos curam mais depressa. A Nathalie enfrentou as suas próprias consequências. Sem a proteção do Thomas, toda a extensão das suas manipulações profissionais veio à tona. A última vez que soube dela, tinha se mudado para outro estado, a tentar reconstruir uma carreira manchada por escândalo. Não lhe desejei bem, mas também já não lhe desejava nada. A indiferença, descobri, é verdadeiramente o oposto do amor. Aceitei o cargo que a Ellen me ofereceu na sua firma de consultoria jurídica, especializada em governança corporativa e ética. Uma ironia que não me passou despercebida. O meu primeiro grande cliente foi a empresa do Richard, a ajudá-los a fortalecer os seus controlos internos e mecanismos de supervisão. Sabes, disse o Richard durante uma das nossas reuniões. Alguns diriam que orquestraste toda esta situação a teu favor. Sorri ligeiramente. E tu, o que dirias? Diria que simplesmente garantiste que, por uma vez, a verdade trabalhasse a teu favor. Os momentos mais difíceis surgiram de forma inesperada. Encontrar a caneca de café preferida do Thomas numa caixa que eu estava a desempacotar no meu novo apartamento. Passar de carro pela clínica de fertilidade onde investimos tanta esperança. Acordar no dia que teria sido nosso aniversário, esquecendo momentaneamente que tudo tinha mudado. Mas também houve alegrias inesperadas. Redescobrir a minha confiança profissional. Reconectar-me com amigos de quem me afastei durante o casamento. O prazer simples de tomar decisões baseadas apenas nas minhas próprias preferências. A minha irmã preocupava-se que eu estivesse a evitar processar a dor ao mergulhar no trabalho. Não estou a evitar, disse-lhe durante o nosso jantar semanal. Só não estou a deixar que isso me defina. E não deixava. A traição mudou-me. Mas não me destruiu. Há um tipo particular de força que vem de sobreviver àquilo que pensavas que te destruiria. Numa noite fresca de outono, encontrei-me de novo no Lupus. O local do confronto que pôs tudo em movimento. Não foi uma escolha deliberada. Uma colega sugeriu o restaurante para jantar, sem saber do seu significado na minha história pessoal. Quando nos sentamos à mesa, ironicamente, não longe do local onde encontrei o Thomas e a Nathalie naquela noite, a minha colega comentou o bronzeado da minha aliança, que finalmente estava a desaparecer. Tu nunca falas do teu divórcio, observou ela. Deve ter sido difícil. Considerei a pergunta enquanto abria o guardanapo. A parte mais difícil não foi perdê-lo, disse finalmente.
Foi perceber que aquilo que pensei que tinha, aquilo em que construía minha vida, nunca existiu realmente. Arrependes-te dos anos com ele? O empregado chegou com água, dando-me um momento para pensar. Arrependo-me de ter deixado que me tornasse mais pequena, disse depois que ele saiu. Arrependo-me dos sonhos que adiei indefinidamente. Mas não me arrependo de ter amado por completo, mesmo que isso não tenha sido retribuído da mesma forma. Mais tarde nessa noite, enquanto caminhava para casa pelo ar fresco, o meu telefone vibrou com uma mensagem. Era do Thomas. Rompendo 6 meses de silêncio. Tenho saudades tuas. Cometi o maior erro da minha vida. Podemos falar? Parei debaixo de um candeeiro de rua e li-a 2 vezes. 6 meses atrás, ou até mesmo 3 meses atrás, essas palavras talvez tivessem abalado os alicerces que eu estava a reconstruir. Agora, eram apenas palavras de alguém que eu costumava conhecer. Não respondi. Não respondi. Em vez disso, apaguei a mensagem e continuei a caminhar, os meus passos leves e firmes no pavimento. Algumas pessoas entram nas nossas vidas para ficar. Outras vêm para nos ensinar algo essencial sobre nós próprios antes de partirem. O Thomas ensinou-me a minha própria força, não ao apoiá-la, mas ao testá-la até o limite. Ao chegar ao meu prédio, parei para olhar para o céu noturno. Algo que raramente fazia durante o meu casamento. Um punhado de estrelas era visível, apesar das luzes da cidade, duradouras e distantes. Obrigada, sussurrei. Não ao Thomas. Nem a Deus. Nem sequer ao destino. Mas a mim mesma. A eu que foi paciente o suficiente para recolher provas. Corajosa o suficiente para encarar a verdade. E forte o suficiente para construir algo novo a partir das cinzas do que foi perdido. O casamento terminou. A traição foi exposta. Mas a minha história estava apenas a começar. E desta vez, eu estava a escrevê-la por mim mesma. Então, vai ser em dinheiro ou cartão para o depósito? Ela perguntou com um sorriso ensaiado, completamente alheia a quem eu era. Eu observei os dedos bem cuidados dela pairando sobre o tablet, os mesmos dedos que tinham passado pelo cabelo do meu marido apenas 3 noites antes. O enorme diamante na mão direita dela captou a luz, provavelmente comprado com o dinheiro de clientes como eu, clientes cujos maridos não estavam a dormir com ela. Cartão, respondi calmamente, deslizando meu cartão de platina sobre a mesa. E eu gostaria que tudo fosse perfeito. Afinal, é o nosso 15º aniversário. Vi um brilho, algo por trás dos olhos dela, enquanto registrava o nome no cartão. Davidson. O mesmo apelido do amante dela. O meu marido. Por um momento, pensei que ela pudesse desmaiar. O tom bronzeado perfeito dela ficou pálido quando ligou os pontos. Eu não era apenas uma cliente qualquer. Eu era a esposa. Nunca planeei estar sentada em frente à amante do meu marido, no escritório chique dela no centro da cidade, com paredes de tijolos expostos e decoração minimalista. Há 3 semanas, eu estava alegremente a planear a nossa festa de aniversário. 15 anos com o James. O brilhante cirurgião. O anfitrião encantador. O homem que ainda me abria a porta do carro. O homem que eu pensava conhecer. O caso revelou-se da forma mais mundana possível. Uma notificação de mensagem no telemóvel dele enquanto tomava banho. Mal posso esperar por amanhã à noite. O mesmo quarto da última vez. De alguém gravado simplesmente como A. Quando o confrontei, ele negou tudo, no início. Depois vieram as frases clássicas. Não significou nada. Foi só físico. Ele ainda me amava. Senhora Davidson. A voz dela trouxe-me de volta ao presente. Ela estava a recuperar a compostura. A máscara profissional a voltar ao lugar. Eu sou a Amanda. Serei a sua coordenadora de eventos. Amanda. Então era isso que o A significava. Muito prazer, Amanda, disse, com a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Ouvi dizer que a sua empresa é a melhor da cidade para lidar com situações delicadas. Ela engoliu em seco, uma risada nervosa escapando dos lábios brilhantes. Orgulhamo-nos da discrição e atenção ao detalhe. Perfeito, sorri. É exatamente isso que eu preciso. Vi-a tentar processar o que estava a acontecer. Estaria eu alheia. Eu sabia. Seria isto uma coincidência bizarra. Conseguia praticamente ver os cálculos a correr por trás dos olhos azuis arregalados dela. Descobri a identidade dela por acidente.
Depois de encontrar as mensagens, contratei um detetive privado que seguiu James até um hotel boutique no centro. O detetive enviou-me fotos deles juntos e incluiu o cartão de visita dela no relatório. Amanda Blake, fundadora e CEO da Immaculate Events. A ironia era quase perfeita. Vamos precisar de um espaço que acomode cerca de 60 convidados, continuei, como se fosse a reunião de cliente mais normal do mundo. O James aprecia sempre uma boa vista para a água. Sabe como ele é. Outro sobressalto. Sim, Amanda. Eu sei que você sabe como ele é. Claro, conseguiu dizer, digitando algo no tablet com dedos trêmulos. E para o menu, alguma preferência ou restrição alimentar a considerar? O James adora um bom bife, disse, inclinando-me ligeiramente para frente. Mal passado. Ainda rosado no meio. De novo, provavelmente já sabe disso. A digitação dela parou. A sala ficou em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Senhora Davidson, acho que pode haver um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, interrompi o meu sorriso inalterado. Eu sei exatamente quem você é, Amanda, assim como sei exatamente o que estou a fazer. O tablet escorregou das mãos dela, batendo na mesa de vidro entre nós. Uma metáfora perfeita para o mundo cuidadosamente construído dela começar a desmoronar. Podia ter ido a qualquer organizador de eventos da cidade, continuei. Mas quando percebi quem você era, pareceu destino. Quem melhor para me ajudar a celebrar 15 anos de casamento do que a mulher que está a tentar destruí-lo? Posso indicar outra empresa, sussurrou, já sem olhar para mim. Mas eu não quero outra empresa. Quero você, Amanda. Estendi a mão e coloquei-a sobre a dela. Ela estremeceu ao meu toque. Você vai planear a festa de aniversário mais espetacular que esta cidade já viu. E vai fazê-lo sabendo que cada detalhe lindo, cada momento perfeito, faz parte do meu plano. Que plano? A voz dela era quase inaudível. Levantei-me, pegando na mala e no casaco. Vai descobrir em breve. Espero a sua proposta até o fim da semana. Sem poupar despesas. O James insiste no melhor. Mas você já sabe disso também. Enquanto caminhava até a porta, olhei para trás uma última vez. Ela estava sentada, imóvel, a olhar para o meu cartão de crédito sobre a mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. E Amanda? Isto fica entre nós. Se contar ao James sobre o nosso acordo ou se recusar a trabalhar comigo, vou garantir que todos na sua vida saibam quem você realmente é. Os seus clientes. A sua família. Os seus amigos. Todos. Fechei a porta atrás de mim, entrei no elevador e finalmente permiti-me sentir a raiva. A traição. A dor crua e intensa de tudo aquilo. Mas por baixo dessa dor, havia algo mais. Algo poderoso. Pela primeira vez desde que descobri o caso, senti-me no controlo. As semanas que se seguiram ao nosso primeiro encontro foram uma aula magistral de tensão desconfortável. Amanda enviava-me detalhes do evento por e-mail durante o dia, depois dormia com meu marido à noite. Eu aprovava os conceitos elegantes dela pela manhã, sabendo que ela tinha estado nos braços dele horas antes. Era guerra psicológica. E eu estava a ganhar. As flores estão lindas, disse durante a nossa terceira reunião de planeamento, folheando as propostas de arranjos dela. Especialmente estas. Apontei para um deslumbrante conjunto de rosas vermelhas. Obrigada, respondeu ela com rigidez. São premium, importadas do Equador. Terminei a frase por ela. O James mandou-me as mesmas no Dia dos Namorados passado. Pergunto-me se ele mencionou isso quando escolheu seu ramo no mês passado. A fachada profissional dela cedeu ligeiramente. Senhora Davidson, isto está a tornar-se cada vez mais difícil. Imagine o quão difícil é para mim, disse calmamente, pousando a pasta. 15 anos de casamento, Amanda. 2 filhos. Uma vida construída juntos. Ele contou-lhe sobre o recital de piano da nossa filha que ele nunca perde? Ou como ainda me deixa bilhetes de amor na caneca do café às segundas-feiras? Ela desviou o olhar, a culpa passar-lhe momentaneamente pelo rosto. Não, ele não mencionou essas coisas. Tal como provavelmente nem sequer me mencionou. Exceto como a esposa chata que não o compreende. A mãe suburbana aborrecida que perdeu o brilho. Foi assim que ele me descreveu. Não temos de fazer isto, sussurrou ela. Posso recomendar outro organizador, alguém excelente.
Mas estamos a divertir-nos tanto, sorri. E está a fazer um trabalho maravilhoso. O James vai ficar tão surpreendido. Era isso que me mantinha nesta farsa. O James não fazia ideia do que eu estava a planear. Ele achava que eu estava a organizar a nossa festa de aniversário com a ajuda de uma amiga. Entretanto, eu observava a amante dele a contorcer-se enquanto escolhia as cores dos guardanapos para a celebração do casamento que ela ajudava a destruir. Lá em casa, o James e eu fazíamos o nosso próprio teatro. Ele chegava tarde a casa depois de cirurgias de emergência que nunca apareciam na agenda do hospital. Eu fingia acreditar nele. Ele perguntava sobre os preparativos da festa de aniversário e eu partilhava apenas detalhes suficientes para manter o interesse dele sem revelar a minha arma secreta. O local é deslumbrante, disse-lhe uma noite durante o jantar. Janelas do chão ao teto com vista para o porto. Soa perfeito, sorriu, estendendo a mão pela mesa até a minha. Mal posso esperar para celebrar contigo. 15 anos com a mulher mais bonita do mundo. Queria gritar. Queria tirar-lhe o vinho à cara e exigir saber como é que ele conseguia mentir com tanta facilidade. Como é que ele conseguia tocar-me com as mesmas mãos que tinham tocado nela apenas algumas horas antes. Em vez disso, apertei a mão dele e sorri de volta. Vai ser certamente uma noite para recordar. Quanto mais nos envolvíamos no processo de planeamento, mais eu aprendia sobre Amanda. Ela não era uma destruidora de lares desesperada de um filme do canal Lifetime. Ela era bem-sucedida, inteligente e, segundo consta, respeitada no seu ramo. A empresa dela tinha planeado eventos para celebridades e políticos. Conduzia um Tesla e vivia num loft no centro com vista para o horizonte da cidade. Noutra vida, talvez tivéssemos sido amigas. Dava por mim a pensar na história dela. Teria o James insistido com ela até ela ceder. Teria ela sabido desde o início que ele era casado. Teria acreditado nas promessas dele de me deixar. Ou contentava-se com momentos roubados em quartos de hotel. Essas perguntas atormentavam-me enquanto eu aprovava as escolhas dela para o jantar de aniversário. Entradas de marisco, prato principal de filé mignon, um bolo personalizado desenhado para replicar o nosso bolo de casamento de há 15 anos. Estão casados há 15 anos? Perguntou durante uma das nossas reuniões, a pergunta escapando-se antes que pudesse evitá-la. Sim, respondi. Conhecemo-nos na universidade. Casamo-nos logo após a formatura. Ele apoiou-me durante a faculdade de Direito e eu apoiei-o durante a escola de Medicina. Deslizei o meu telemóvel para ela, aberto na nossa foto de casamento. Éramos tão jovens. Ela olhou para a foto, para os nossos rostos radiantes rodeados de amigos e família, para a vida que o James tinha construído comigo muito antes de ela entrar na história. Ele nunca me disse há quanto tempo, a voz dela esmoreceu. Que eras a outra mulher num casamento de 10 anos, terminei por ela. Não me surpreende. Não é exatamente um bom argumento de venda. Aquela reunião terminou cedo. Ela, de repente, tinha outro compromisso. Eu sabia que tinha tocado num ponto sensível. A verdade começava a infiltrar-se nas fendas de qualquer fantasia que o James tivesse criado para ela. Eu já não era apenas um conceito abstrato. A esposa inconveniente que podia ser reduzida a algumas frases condescendentes. Eu era real. O nosso casamento era real. A vida que ela estava a ajudar a destruir tinha história, profundidade, memórias. Dei tudo a este casamento, disse-lhe durante a nossa última reunião de planeamento, uma semana antes do evento. Os meus 20 anos, a minha juventude, a minha confiança cega. Apoiei a carreira dele, criei os nossos filhos, mantive a nossa casa e guardei os segredos dele. E como é que ele me retribui? A esconder-se contigo. Ela já nem tentou negar. Eu não sabia, disse finalmente, a voz pequena. Sobre a duração do vosso casamento. Sobre os vossos filhos. Ele disse que era complicado. Que estavam a separar-se. As mentiras mais antigas do livro, rime com amargura. E acreditaste porque quiseste. Desculpa, sussurrou ela. Inclinei-me para a frente, a voz mortalmente calma. Não quero teu pedido de desculpas, Amanda. Quero a tua participação. Mais uma semana e isto acaba. Consegues aguentar? Ela acenou com a cabeça, resignada a ver tudo até o fim. Ótimo, disse eu, levantando-me para sair. Porque eu dei tudo a este casamento. E agora vou dar-lhe o fim que merece. O que a Amanda não sabia.
O que nem ela nem o James suspeitavam era que eu me estava a preparar para este momento muito antes de descobrir o caso. Não conscientemente, talvez. Mas da mesma forma que uma pessoa que vive numa zona sísmica prende os seus objetos de valor e conhece as rotas de evacuação. Alguma parte de mim sempre esteve pronta para o chão tremer. 6 anos depois do nosso casamento, insisti em contas bancárias separadas, além da conta conjunta. Para surpresas de aniversário, disse ao James com um piscar de olho. Ele concordou sem questionar. 3 anos depois disso, comecei discretamente a construir meu próprio portfólio de investimentos, desviando uma pequena parte dos bônus do escritório de advogados para contas que ele não conhecia. Diversificar é apenas um planeamento inteligente, raciocinei comigo mesma. Na semana após descobrir o caso deles, enquanto James achava que eu estava a visitar a minha irmã, consultei os 3 advogados de divórcio mais implacáveis da cidade. Não contratei nenhum deles. Ainda não. Mas reuni informação suficiente para entender exatamente qual era minha posição legal. Sabia que ativos estavam protegidos. Quais eram vulneráveis. E, mais importante, como cronometrar tudo para obter o máximo de vantagem. Também estive a recolher provas. O detetive privado forneceu fotos e vídeos. Mas eu precisava de mais. Instalei um software de rastreamento no telemóvel e no carro do James. Instalei câmaras no nosso escritório em casa. Gravei as nossas conversas sobre o nosso futuro juntos, criando um contraste gritante entre as promessas dele para comigo e as ações dele com ela. Mais crucialmente, estive a observar a empresa da Amanda à procura de fraquezas. Registros públicos revelaram que a Immaculate Ventes tinha expandido recentemente, assumindo dívidas significativas para abrir uma segunda localização. O negócio dela estava esticado. Vulnerável. Um grande escândalo podia derrubar tudo o que ela tinha construído. À medida que a festa de aniversário se aproximava, finalizei a lista de convidados com precisão metódica. Colegas do hospital do James. Os nossos amigos mais antigos. Os meus sócios do escritório. Os pais e irmãos dele. A minha família. Até os nossos filhos iriam assistir ao início da noite, antes de serem levados pela minha irmã para uma dormida com os primos. Todas as pessoas que importavam nas nossas vidas estariam lá para testemunhar o que eu tinha planeado. O slideshow está pronto para revisão, disse-me Amanda 3 dias antes do evento. A voz profissional, apesar da tensão óbvia entre nós. É uma viagem digital pelos vossos 15 anos juntos, como pedido. Perfeito, sorri. E incluíste espaço para minha edição especial no final? Sim. 5 minutos de tempo em branco para sua surpresa final, confirmou ela, embora os olhos dela traíssem curiosidade. O que ela não sabia era que eu tinha criado 2 versões do final do slideshow. A que partilhei com ela continha fotos inocentes das nossas recentes férias em família. A que realmente seria exibida no evento era muito, muito diferente. 2 dias antes da festa, visitei o local para uma última inspeção. O restaurante à beira-mar tinha sido transformado exatamente como eu tinha imaginado. Linhos brancos elegantes. Copos de cristal que captavam a luz. Centros de mesa com rosas idênticas às que o James comprava regularmente tanto para mim como para a amante dele. O microfone será colocado aqui, demonstrou Amanda, apontando para um pequeno púlpito perto da pista de dança. Para o seu brinde e quaisquer outros discursos. Está perfeito, disse eu, visualizando a cena que se desenrolaria. Está tudo absolutamente perfeito. Essa noite, o James beijou-me ao sair para o hospital. Cirurgia de emergência. Ele explicou, embora ambos soubéssemos que ele ia encontrar-se com ela. Não me esperes acordada. Não vou, assegurei-lhe, devolvendo o beijo. Tenho algumas surpresas de aniversário para finalizar, de qualquer forma. Depois que ele saiu, abri o meu portátil e fiz os ajustes finais ao meu plano. Primeiro, confirmei a equipa de segurança privada que contratei, antigos militares especializados em intervenções discretas. Depois, enviei ficheiros encriptados para pessoas-chave que iriam comparecer à festa, com instruções para não os abrirem até receberem uma mensagem específica minha. Finalmente, abri o meu cofre pessoal e retirei o envelope que preparei semanas antes. Lá dentro estava a prova de todos os aspectos do caso deles. Datas, horas, locais, fotografias. Também estavam incluídos registros financeiros mostrando transferências suspeitas da nossa conta conjunta para uma entidade desconhecida que o meu contabilista forense rastreou até a conta pessoal da Amanda.
O último documento no envelope era a prova mais condenatória, que o James tinha investido na expansão do negócio da Amanda, usando fundos da nossa conta conjunta sem o meu conhecimento ou consentimento. Quase $200.000 transferidos em pequenos montantes ao longo de 6 meses, disfarçados como despesas de conferências médicas. Não era apenas um caso. Era também infidelidade financeira. Voltei a selar o envelope e coloquei-o na minha mala para a festa. Estava tudo preparado. Na manhã do nosso aniversário, o James surpreendeu-me com um pequeno almoço na cama e um deslumbrante colar de safiras que combinava com os meus olhos. 15 anos com a minha alma gêmea, dizia o cartão, na caligrafia familiar dele. Para sempre tua. Jay. Perguntei-me se ele já tinha escolhido um presente para Amanda também. Talvez para o aniversário de 1 ano do caso deles. O pensamento deu-me vontade de arrancar o colar do pescoço. Mas, em vez disso, sorri e agradeci-lhe. Até deixei que ele o colocasse à volta do meu pescoço, os dedos dele roçando a minha pele num gesto que, outrora, me arrepiava. Mal posso esperar por esta noite, sussurrou ao meu ouvido. Só tu e eu, a celebrar a nossa vida juntos. Só tu e eu, concordei, encontrando os olhos dele no espelho. E cerca de 60 dos nossos amigos e familiares mais próximos. E depois da festa, continuou ele, tenho outra surpresa preparada. Virei-me para ele, a curiosidade genuína rompendo pela minha fachada. Que tipo de surpresa? Se te dissesse, deixava de ser surpresa, riu-se, beijando-me a testa. Mas confia em mim, vai mudar tudo. Por um breve momento, perguntei-me se ele planeava terminar com Amanda naquela noite. Se aquela elaborada celebração de aniversário era a forma dele de renovar o compromisso com o nosso casamento. Se eu estava prestes a destruir uma relação que talvez se curasse por si só. Depois lembrei-me dos recibos do hotel, das mentiras, do dinheiro. Da forma como ele conseguia olhar-me nos olhos e fazer promessas que nunca tencionava cumprir. Não. Não haveria reconciliação. Nem perdão sem consequências. Nem caminho fácil de volta ao que tínhamos antes. Estou a contar com isso, disse-lhe, o meu sorriso sem nunca chegar aos olhos. Esta noite vai definitivamente mudar tudo. O espaço do evento estava deslumbrante. À medida que os convidados começavam a chegar, uma iluminação suave lançava um brilho dourado sobre a sala, enquanto as janelas do chão ao teto enquadravam o porto ao pôr do sol. A Amanda tinha se superado, criando uma atmosfera de celebração elegante que escondia perfeitamente a tensão que fervilhava por baixo da superfície. Cumprimentei cada convidado pessoalmente, aceitando felicitações e elogios pelo meu vestido azul meia-noite com uma graça treinada. O James circulava pela sala como um anfitrião encantador que sempre fora, a mão dele pousada possessivamente na parte inferior das minhas costas sempre que estávamos juntos. O casal perfeito, a celebrar um marco perfeito. Do outro lado da sala, vi a Amanda coordenar a equipa. Profissional até ao fim, apesar de saber o que aquela noite representava. Os nossos olhos cruzaram-se brevemente. Levantei o meu copo de champanhe num pequeno brinde. Ela acenou com a cabeça, rígida, antes de desaparecer para a cozinha. Superaste-te, sussurrou James ao meu ouvido enquanto era servido o jantar. Está tudo incrível. Nunca te amei tanto como te amo agora. Apertei a mão dele. Espera até veres o que vem a seguir. O jantar decorreu conforme o planeado. Comida requintada, vinho a fluir, risos e conversas a preencherem a sala enquanto amigos e família celebravam a nossa suposta felicidade conjugal. Os pais do James fizeram um brinde comovente sobre testemunharem a nossa história de amor desde o início. O meu pai falou sobre receber o James na família. Os nossos filhos partilharam comentários doces e ensaiados sobre terem os melhores pais do mundo. Durante tudo isso, mantive a compostura. Ri nos momentos certos. Limpei lágrimas nos momentos apropriados. Desempenhei o papel da esposa dedicada uma última vez. Depois dos pratos de sobremesa serem recolhidos, a Amanda aproximou-se da nossa mesa. Senhora Davidson, estamos prontos para o slideshow quando quiser começar. Obrigada, Amanda, disse calorosamente. James, esta é a Amanda Blake. Ela é a organizadora de eventos que me ajudou a pôr tudo isto de pé. O James estendeu a mão automaticamente, depois congelou ao reconhecer quem ela era. A cor desapareceu do rosto dele ao perceber que a esposa e a amante estavam juntas a sorrir-lhe. Vocês trabalharam juntas? Conseguiu dizer, a voz tensa. Oh, sim, respondi alegremente.
A Amanda e eu passamos semanas a planear esta noite. Ela tem sido absolutamente indispensável. Não é verdade, Amanda? Ela acenou com a cabeça, rígida. Tem sido educativo. O James olhava de uma para outra, claramente a tentar entender o que estava a acontecer. Antes que ele pudesse falar, virei-me para a sala e bati levemente com uma colher no meu copo. Todos, posso pedir a vossa atenção? O James e eu queremos agradecer a todos por partilharem esta noite especial conosco. 15 anos de casamento merecem ser celebrados e estamos muito gratos por vos termos aqui como testemunhas da nossa jornada. A sala encheu-se de aplausos. O James estava ao meu lado, o corpo tenso com incerteza. Antes de passarmos para a pista de dança, preparamos um slideshow especial que recorda os nossos anos juntos. Continuei. Amanda, pode baixar as luzes, por favor. A sala escureceu enquanto um ecrã de projeção descia do teto. O slideshow começou com as nossas fotos de casamento, depois avançou pelos destaques do nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos, férias em família, celebrações festivas, conquistas profissionais, uma história cuidadosamente curada da nossa vida partilhada, com a nossa música de casamento ao fundo. O James foi relaxando gradualmente ao meu lado, provavelmente acreditando que se tratava apenas de uma apresentação sentimental. A mão dele encontrou a minha na escuridão e eu permiti-lhe esse último momento de falsa segurança. Quando o slideshow oficial terminou, o ecrã ficou momentaneamente preto. O James inclinou-se para mim. Foi lindo, querida. Obrigado por... O ecrã iluminou-se novamente. Mas, em vez das fotos das nossas férias em família, mostrava a primeira imagem comprometedora, o James e Amanda entrar juntos num hotel, a mão dele pousada intimamente na parte inferior das costas dela. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O slide seguinte, James a beijar Amanda no carro, à porta do prédio dela. Depois, extratos bancários a mostrar transferências da nossa conta conjunta para a conta dela. Depois, uma troca de mensagens, onde o James se queixava de ter de ir a esta festa de aniversário estúpida. Quando ele preferia estar com ela. Slide após slide arrasador. A prova da traição deles desenrolava-se diante dos nossos amigos e familiares mais próximos. A documentação era completa, inegável e devastadora. Senti o James enrijecer ao meu lado e, em seguida, tentar alcançar o comando remoto na mesa. Calmamente, afastei-o do alcance dele. Sarah, para com isto, sussurrou com urgência. Podemos falar sobre isto em privado. Por que faríamos isso? Perguntei inocentemente. Achei que aniversários eram sobre honestidade e reflexão. Só estou a partilhar a nossa história completa com as pessoas que mais importam para nós. O slide final apareceu. Um documento legal a destacar a fraude financeira que o James tinha cometido ao transferir os nossos bens conjuntos sem o meu conhecimento ou consentimento. As luzes acenderam-se. A sala permaneceu mortalmente silenciosa. 60 rostos congelados em choque e constrangimento alheio. Virei-me para os nossos convidados, a minha voz clara e firme. Como podem ver, o meu marido esteve muito ocupado durante o nosso 15º ano de casamento. Não só a ter um caso com a nossa organizadora de eventos, apontei para Amanda, que parecia querer que o chão a engolisse, mas também a desviar os nossos fundos conjuntos para financiar a expansão do negócio dela. O James agarrou o meu braço. Sarah, pelo amor de Deus. Afastei a mão dele com firmeza. Não te preocupes, James. Já falei com o conselho do hospital sobre isto. Estão particularmente interessados em saber quantas das tuas cirurgias de emergência coincidiram com check-ins em hotéis. O rosto dele distorceu-se de raiva e pânico. Não tinhas o direito. Na verdade, tinha todo o direito, interrompi. Como tua esposa, como tua parceira de negócios, como mãe dos teus filhos, e como alguém que honrou seus votos durante 15 anos enquanto tu os ridicularizavas. Voltei-me para o nosso público atônito. Quero agradecer-vos a todos por terem vindo esta noite. A vossa presença significa tudo para mim. Foram testemunhas não só do nosso casamento, mas agora também do seu fim. Acenei com a cabeça para o fundo da sala, onde a minha equipa de segurança estava posicionada. O James vai sair agora. A Amanda também. Se alguém quiser acompanhá-los, estejam à vontade. Para quem quiser ficar, haverá dança e bar aberto. Afinal, pagamos por 5 horas. A equipa de segurança avançou, flanqueando James e uma Amanda em estado de choque.
Não podes fazer isto, balbuciou James, olhando desesperadamente à volta da sala à procura de apoio. Mas os amigos e colegas desviaram o olhar. Os pais dele encaravam os pratos. Até o irmão, sempre defensor dele, abanava a cabeça em desgosto. Já fiz, respondi calmamente. Os teus pertences foram levados para uma arrecadação. As fechaduras de casa foram mudadas. E amanhã de manhã, o meu advogado entrará em contato contigo sobre o processo de divórcio. Retirei o colar de safiras que ele me dera naquela manhã e coloquei-o na mão dele. Acredito que isto era destinado a outra pessoa, de qualquer forma. Enquanto a equipa de segurança os escoltava até a saída, a Amanda de repente afastou-se e aproximou-se de mim. A segurança moveu-se para interceptar, mas eu fiz sinal para pararem. Eu não sabia que era tão sério, disse ela baixinho. Pensei que estavam separados. Eu pensei. Não importa o que pensaste, interrompi. Escolheste envolver-te com um homem casado. Aceitaste dinheiro que não era dele para te dar. Olhaste-me nos olhos dia após dia, a planear uma festa de aniversário enquanto dormias com meu marido. Não há versão desta história onde não és responsável. Ela acenou com a cabeça, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. O que vai acontecer à minha empresa? Isso depende de ti, respondi. Afasta-te dele completamente. Devolve os fundos desviados e manterei o teu negócio fora do processo de divórcio. Continuo a vê-lo e vou garantir que toda a cidade saiba exatamente como a Immaculate Ventes conduz os seus negócios. Sem esperar resposta, virei costas. A equipa de segurança retomou a escolta, conduzindo James e Amanda para fora do local, enquanto 60 pares de olhos seguiam a saída humilhante deles. Quando as portas se fecharam atrás deles, exalei lentamente. Depois, virei-me para a sala silenciosa com um sorriso que me pareceu surpreendentemente genuíno. E agora, anunciei, quem precisa de uma bebida? As consequências desenrolaram-se mais ou menos como eu tinha antecipado. O James ligou incessantemente durante a primeira semana, alternando entre súplicas desesperadas por reconciliação e acusações ferozes de humilhação pública. Não atendi às chamadas. O meu advogado tratou de toda a comunicação, informando com calma de que qualquer assédio só fortaleceria o meu caso. A Amanda, para seu crédito, desapareceu completamente das nossas vidas. Devolveu os fundos desviados dentro de 3 dias, juntamente com um pedido de desculpas extenso por escrito que nunca li por completo. Ouvi, através de contactos do setor, que vendeu o negócio com prejuízo e se mudou para outro estado. Às vezes perguntava-me se ela e o James continuaram a relação depois daquela noite, encontrando conforto na desgraça partilhada. De alguma forma, duvidava. O que eles tinham construído era demasiado frágil para suportar o escrutínio público. O processo de divórcio avançou rapidamente. O James, ansioso por minimizar mais danos à sua reputação profissional, aceitou os meus termos com resistência mínima. Fui justa, mas firme. Custódia partilhada dos nossos filhos. Divisão de bens de acordo com a contribuição. E um acordo de confidencialidade para proteger o que restava da privacidade da nossa família. Os nossos amigos e família processaram a revelação à sua maneira. Alguns afastaram-se de ambos, desconfortáveis com o espetáculo público. Outros apoiaram-me com uma lealdade surpreendente. Os próprios pais do James ligaram-me para pedir desculpas pelo comportamento do filho, assegurando-me que eu seria sempre família, independentemente dos documentos legais. As crianças sofreram no início, como era de esperar. Arranjamos terapia familiar para que pudessem expressar a confusão e a raiva num ambiente seguro. Nunca falei mal do pai deles na presença deles, mesmo quando repetiam coisas dolorosas que ele tinha dito sobre mim. O teu pai e eu cometemos erros, disse-lhes. Mas ambos vos amamos mais do que tudo. 6 meses depois da festa de aniversário, sentei-me sozinha no meu pátio a ver o pôr do sol com um copo de vinho. A casa parecia diferente agora. Mais leve, de certa forma, apesar de estar meio vazia. Tinha redecorado, substituindo móveis pesados e masculinos por peças que refletiam o meu próprio gosto. As paredes exibiam a minha fotografia, um passatempo que tinha abandonado anos antes, quando James se queixava do tempo que isso lhe tirava. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha irmã. Jantar amanhã, no novo restaurante tailandês no centro? Sorri e respondi afirmativamente. Esses convites espontâneos eram outro presente inesperado da minha nova vida. A liberdade de fazer planos sem consultar o horário complexo do James ou acomodar as preferências dele.
O divórcio tinha sido finalizado 3 semanas antes. Mantive o meu apelido de solteira profissionalmente durante todo o casamento, por isso não houve cartões de visita para reimprimir, nem identidades profissionais a reconstruir. Apenas uma mudança de estado civil simples e a remoção de uma aliança dourada que usei durante quase 16 anos. Às vezes dava por mim a esfregar o lugar vazio no dedo, uma sensação fantasma de algo em falta. Mas não era a perda o que sentia. Era a leveza. O alívio de não carregar mais as mentiras de outra pessoa. À medida que o céu passava de laranja para roxo, reflete sobre a festa de aniversário que tinha mudado tudo. A natureza pública da minha revelação tinha sido cruel, talvez desnecessariamente. Havia outras maneiras de acabar com o meu casamento. Caminhos mais privados para a separação. Mas eu não conseguia arrepender-me das minhas escolhas. Durante 15 anos, acomodei-me silenciosamente. Reorganizei a minha vida em função das necessidades do James e ignorei bandeiras vermelhas que deviam ter acenado vividamente à minha frente. A revelação pública não foi apenas para punir o James e a Amanda. Foi para recuperar a minha voz. Recusar desaparecer silenciosamente como a esposa descartada. O meu telefone tocou, mostrando um número desconhecido. Curiosa, atendi. É a Sarah Davidson? Perguntou uma voz masculina. É a Sarah Collins, corrige, usando meu apelido de solteira. Como posso ajudar? Sou o Peter Martinez, da revista City. Estamos a preparar uma reportagem sobre mulheres que se reinventaram após grandes mudanças de vida. O seu nome surgiu na nossa pesquisa. Rime suavemente. Aposto que sim. Mas não estou interessada em tornar-me o rosto das esposas traídas. Na verdade, continuou ele, estamos mais interessados na sua trajetória profissional. Vários dos seus colegas jurídicos mencionaram que, desde o divórcio, tem focado a sua prática em ajudar mulheres a lidar com infidelidade financeira nos casamentos. Dizem que se tornou uma espécie de especialista na área. Não esperava isso. A minha mudança de foco legal tinha sido orgânica. Nasceu da minha própria experiência e do número surpreendente de mulheres que me procuraram depois de ouvirem a minha história. Estou simplesmente a usar a minha experiência para ajudar outras, disse cuidadosamente. É exatamente isso que a torna perfeita para nossa reportagem, respondeu ele. Consideraria dar-nos uma entrevista? Estritamente profissional, focada no seu trabalho jurídico, sem detalhes pessoais. Considerei o pedido dele. Parte de mim queria manter a privacidade, curar-me em silêncio, longe do escrutínio público. Mas outra parte reconhecia o valor em partilhar o que aprendi. Não sobre vingança, mas sobre resiliência. Vou considerar, disse finalmente. Envie-me os detalhes por e-mail. Depois de desligar, observei o último raio de sol desaparecer no horizonte. A noite tinha caído, mas não sentia medo da escuridão. Tinha atravessado a minha própria noite pessoal e saído do outro lado mais forte, mais sábia, mais autenticamente eu. A festa de aniversário não tinha sido apenas um fim. Tinha sido um começo também. Levantei o meu copo às estrelas que começavam a surgir, fazendo um brinde silencioso mulher em que me estava a tornar. Uma mulher que nunca mais confundiria acomodação com amor, ou silêncio com paz. Alguns podem chamar cruel ao que fiz ao James e à Amanda. Talvez tenha sido. Mas nessa crueldade necessária, encontrei o presente mais gentil que podia dar a mim mesma. A verdade. E a coragem de a enfrentar de frente. E isso, mais do que qualquer casamento ou celebração de aniversário, merecia ser comemorado.